Olá, amiguinhos e amiguinhas. Aqui quem está falando é seu amigo Ian, do canal Turminha da Leitura. E hoje vamos para mais uma historinha. Você viu a Mariana ontem? Não, ela está faltando bastante às aulas. E quando vai para a escola está sempre atrasada. Será que ela está com problemas? Acho que não. Que eu saiba, a Mariana ganhou uma irmãzinha. Ai, eu amo bebezinhos. Ter um irmão deve ser tão legal. Somos primas, mas considero você uma irmã. Eu também, Liquinha, somos amigas e irmãs em Cristo. Amo muito você. Eu sei que me ama, mas quando cheguei à turminha, você morria de ciúme de mim. Blá, blá, blá. Fui boba demais. Ter você perto dos meus amigos só trouxe mais alegria para todos. Logo. Bom dia, meninas. Bom dia, professor. Ué, cadê a Mariana? Ela não tem vindo às aulas. Deve estar com a irmãzinha nova. Se eu fosse ela, estaria abraçando muito aquele neném. Olá, Mariana. Estava agora mesmo perguntando por você. Parabéns pela nova irmãzinha. Obrigada. Mas que empolgação, hein? Estranho, né? Precisamos falar com ela. Sim, quero descobrir esse mistério. Depois da aula, Ei, amiga, tudo bem com você? Estamos curiosas para saber sobre a pequena. Ela deve ser fofa demais. Estou ansiosa para conhecê-la. Não tem nada de fofo nela. Não? A Laura só chora e não me deixa dormir. Por causa dela, acordo de madrugada e não estou conseguindo vir à escola. Ela está sempre mamando, dormindo ou chorando. Não posso fazer um barulho sequer que os meus pais pedem que eu fique em silêncio. Tudo agora é para a Laurinha. Acho que meus pais não me amam mais. Claro que amam. Pense bem. O nosso Deus também tem um montão de filhos e ama todos da mesma maneira. A Laurinha precisa de atenção. Isso não significa que seus pais deixaram de gostar de você. Que tal cuidar da Laura com eles? Assim, além de passar mais tempo com os seus pais, você verá que ela é uma bênção para a sua família. Só de pensar nisso já fico mais feliz. Depois nos conte como foi. Saiba que estamos com você para o que precisar. Tá legal, obrigada. no dia seguinte, Olá, meninas. Chegou cedo, hein? E quanta felicidade! Minha irmãzinha estava chorando muito ontem. Não parava por nada. Então, fiquei pertinho dela e a Laurinha começou a rir. Acho que ela se alegrou ao me ver. Todas as vezes em que a Laurinha chora, eu me aproximo e ela abre um sorriso lindo. Minha mãe até brinca que a Laurinha gosta mais de mim do que dela. Agora ficamos todos juntos, eu, meus pais e minha irmã. Estou tão contente. Inclusive, tenho uma surpresa para vocês. Surpresa! Que fofucha! Oi, amiguinha, eu sou a Liquinha. Calma, Laurinha, elas são minhas amigas. É muito amor. Agora a Laurinha é nossa amiga também. É mesmo. Há lugar para todos em nosso coração. Na palavra de Deus, em Salmos, capítulo 133, versículo 1, diz assim: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre algo muito importante. O que consumimos na internet, especialmente no YouTube. Você já parou para pensar que há alguns anos não existia essa facilidade de assistir vídeos online? Pois é. Antes de 2005, compartilhar vídeos na internet era uma verdadeira aventura. Foi então que 3 amigos geniais, Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, criaram o YouTube, revolucionando completamente nossa forma de consumir conteúdo. E sabe o que é mais interessante? O YouTube se tornou uma ferramenta incrível de aprendizado. Estudos mostram que nosso cérebro memoriza 6 vezes mais quando assistimos um vídeo do que quando apenas lemos ou ouvimos algo. Por isso que tantas pessoas, especialmente crianças e adolescentes, recorrem à plataforma para estudar e aprender. Falando em crianças, uma pesquisa da Media Lab revelou algo surpreendente. As visualizações em canais infantis dobraram em apenas 2 anos, saltando de 26 bilhões para 52 bilhões.
Isso mostra como essa ferramenta se tornou parte fundamental do dia a dia das novas gerações. Mas com tanto conteúdo disponível, precisamos ter sabedoria para escolher o que assistir. Como diz o rei Davi no Salmo 101, não porei coisa má diante dos meus olhos. Esta é uma orientação preciosa para navegarmos na internet. Existem canais maravilhosos que podem nos ajudar com as matérias da escola, nos ensinar novos idiomas, nos aproximar mais de Jesus e até nos fazer dar boas risadas com conteúdo saudável. No entanto, também existem vídeos que podem não ser adequados ou seguros. Por isso, é super importante termos discernimento e, principalmente, buscarmos orientação dos nossos pais ou responsáveis. Eles têm experiência e sabedoria para nos ajudar a fazer boas escolhas no mundo digital. Se você está assistindo este vídeo, já está no caminho certo, buscando conteúdo que agrega valor à sua vida. Não se esqueça de ativar o sininho, dar aquele like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Compartilhe também com seus amigos e família. Muito obrigado por sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo com mais conteúdo edificante para você. Fiquem com Deus. Olá, pessoal! Hoje vou contar para vocês sobre uma profissão fascinante que existe há milhares de anos e continua super importante até hoje: o copeiro. E não tem nada a ver com Copa do Mundo. Na verdade, a copa que estamos falando é aquele espacinho especial pertinho da cozinha onde guardamos os mantimentos e preparamos as refeições. Vocês sabiam que essa profissão é tão antiga que até na Bíblia ela aparece? Pois é, mas antigamente era um trabalho bem arriscado, viu? O copeiro-mor tinha uma missão super importante. Ele provava toda a comida e bebida antes do rei para garantir que não havia nenhum veneno. Um verdadeiro herói da antiguidade. Um dos copeiros mais famosos da história foi Neemias, que servia ao rei Artaxerxes na Pérsia. Ele era conhecido por sua dedicação e alegria no trabalho, características que até hoje são super importantes para quem quer seguir essa carreira. Mas calma, que hoje em dia o copeiro não precisa mais arriscar a vida provando comida. A profissão evoluiu muito e se expandiu para várias áreas. Você pode encontrar copeiros em hotéis, restaurantes, escritórios e até hospitais. Em cada lugar, o copeiro tem funções específicas. No hospital, por exemplo, ele precisa ter todo um cuidado especial com as dietas dos pacientes. Já imaginou servir uma feijoada para alguém que só pode comer sopinha? Não dá, né? Nos escritórios, o copeiro é aquela pessoa querida que mantém todo mundo hidratado e alimentado, servindo aquele cafezinho que salva a nossa tarde ou o chazinho que acalma depois de uma reunião tensa. E não pense que é uma profissão simples. O copeiro precisa ser super organizado, ágil e ter uma higiene impecável. Afinal, ninguém gosta de esperar muito tempo pela comida ou receber algo mal apresentado, não é mesmo? Embora não seja necessário fazer faculdade, um bom copeiro precisa estar sempre se atualizando com cursos de capacitação. Tem que aprender sobre etiqueta, técnicas de limpeza, normas de higiene e, claro, como atender bem as pessoas. É incrível como uma profissão tão antiga continua sendo tão valorizada e necessária nos dias de hoje. O copeiro é aquele profissional que faz nosso dia a dia mais prático e agradável, seja no trabalho, no hospital ou em eventos especiais. E aí, você conhecia todos esses detalhes sobre a profissão de copeiro? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos e me conta nos comentários se você conhece algum copeiro ou se já pensou em seguir essa profissão. Até o próximo vídeo. Você já imaginou viver mais de 150 anos? Parece impossível, né? Mas hoje vou te apresentar 3 animais incríveis que fazem isso parecer moleza. E vamos começar com a tartaruga gigante de Galápagos, uma verdadeira mestra da longevidade. Esse gigante gentil pode pesar até 400 quilos e medir 2 metros de comprimento. Calma, respira. Tô falando sério mesmo. Sabe por que ela consegue viver tanto? O segredo está no devagar e sempre. Com um metabolismo super lento, ela economiza energia como ninguém. E olha só que interessante. Em 2006, uma tartaruga chamada Harriet chegou aos impressionantes 176 anos. Dá pra acreditar? Mas espera que tem mais. Deixa eu te apresentar a Carpa Koi, essa celebridade dos lagos japoneses.
Nascida de uma mutação da carpa comum chinesa, ela conquistou o mundo com suas cores deslumbrantes, e quando o assunto é idade, ela não brinca em serviço. Normalmente, as carpas koi vivem entre 20 e 30 anos, mas tem uma história que vai te deixar de queixo caído. A carpa Hanako viveu, segura aí, 226 anos. E isso não é lenda, viu? Os cientistas confirmaram a idade dela analisando os anéis de crescimento nas suas escamas. Agora, prepara o coração que vem aí a campeã. A baleia da Groenlândia, uma gigante que pode pesar 100 toneladas. Imagina só, o equivalente a 3 carretas. E medir 18 metros de comprimento. Mas o mais impressionante é que ela pode viver até 210 anos. Cientistas do mundo todo estão estudando esses animais incríveis para entender como podemos aplicar esses conhecimentos para melhorar a vida humana. É fascinante pensar que a natureza ainda guarda tantos segredos maravilhosos, não é mesmo? Se você ficou impressionado com essas histórias incríveis, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos e me conta nos comentários. Qual desses animais mais te surpreendeu? Nos vemos no próximo vídeo. Olá, amigas. Já decidiram como será o aniversário da revista da turminha? Não, Aninha. Seria legal se fizéssemos algo diferente. Que tal festejar com todos os amiguinhos que leem a nossa revista? Só acho que ficaria meio apertada. Talvez o Binho possa nos ajudar. É verdade, vamos falar com ele. Olá, Binho. Queremos chamar todos os leitores da turminha para a festa da nossa revista. Será que conseguiremos? São muitas pessoas, né? Mas tive a ideia. Deixa comigo. O que vai fazer? É surpresa. Dias depois, Cadê o Binho, hein? não sei, ué. A festa já vai começar na dele. Estou curiosa para saber como trará nossos leitores para cá. Ué, Binho, onde estão os convidados? Você esqueceu nosso combinado? Ops, Desculpa, missionário, não vi o senhor. sem problemas. Na verdade, quem merece desculpas é o Binho. Ele cumpriu direitinho o que prometeu. Que bom, já estava ficando nervosa. Quantas pessoas virão, Binho? Ninguém. O quê? Nós iremos até eles. O missionário deixou a gente transmitir o aniversário da revista pela internet. Assim, todos participaram da comemoração. A festa será transmitida ao vivo? Que máximo! Perdão por ter duvidado de você. Tudo bem, Liki. Logo, prontinho. Agora os leitores podem acompanhar a nossa festa. Olá, amiguinho. Só faltava você aqui. Vamos agradecer a Deus pelos 3 anos da revista Turminha da Graça? Então ore comigo. Querido Pai, obrigado por mais um aniversário da Turminha da Graça. Somos gratos também pela vida de cada leitor da nossa revista. Usa-nos sempre para levar sua palavra às crianças do mundo inteiro. Em o nome de Jesus. Amém. Salmos 90, versículo 12. Diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Olá, pessoal! Hoje vou contar uma história fascinante sobre uma cidade que teve um papel fundamental no cristianismo primitivo: Éfeso. E acreditem, essa história é mais interessante do que você imagina. Imaginem só uma cidade com mais de 5.000 anos de história, fundada pelos gregos muito antes de Cristo. Éfeso não era uma cidade qualquer. Ela se tornou a segunda maior metrópole do Império Romano, com 250.000 habitantes. Isso mesmo, estamos falando de uma verdadeira Nova York da antiguidade. Localizada no que hoje é a Turquia, Éfeso era o sonho de consumo da época. Rica, próspera e super desenvolvida, a cidade tinha tudo do bom e do melhor. O povo de lá adorava arte, filosofia e principalmente construir templos impressionantes. E por falar em templos, vocês já ouviram falar do Templo de Diana? Essa construção era tão extraordinária que entrou para a lista das 7 maravilhas do mundo antigo. Imaginem só, 127 colunas de mármore sustentando uma estrutura majestosa. Era tipo o shopping center da época, só que dedicado aos deuses. Mas a história fica ainda mais interessante quando o apóstolo Paulo chegou por lá. Ele não estava fazendo turismo, não. Paulo tinha uma missão: compartilhar os ensinamentos de Jesus. E aconteceram coisas incríveis. A Bíblia conta que até os lenços e aventais que Paulo usava tinham poder de cura. Impressionante, não é?
A pregação de Paulo foi tão impactante que Éfeso se transformou em uma das igrejas mais importantes do cristianismo primitivo. Tanto que ela é mencionada no livro do Apocalipse como uma das 7 igrejas. Paulo gostava tanto dos Efésios que, mesmo preso, escreveu uma carta especial para eles, a famosa Epístola aos Efésios, que está na Bíblia até hoje. Infelizmente, com o passar do tempo, Éfeso acabou abandonando o cristianismo e se voltou para o islamismo. Um terremoto destruiu boa parte da cidade, mas hoje ela é um dos sítios arqueológicos mais bem conservados do mundo. Dá até para visitar. Tem ruínas de banhos públicos, biblioteca, ginásio e até uma casa que dizem ter sido onde Maria, mãe de Jesus, morou. É incrível como uma única cidade pode nos ensinar tanto sobre história, fé e transformação, não é mesmo? Éfeso é um verdadeiro tesouro histórico que nos conecta diretamente com o início do cristianismo. Se você gostou dessa viagem no tempo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem muito mais histórias fascinantes como essa por vir. Nos vemos no próximo vídeo. Fala, galera! Hoje vou apresentar para vocês um esporte incrível que está conquistando o mundo. O rope skipping. E não é só pular corda como a gente conhece. Imagina só misturar acrobacias incríveis, música contagiante e uma corda. Pois é isso que acontece nesse esporte fantástico que nasceu nos Estados Unidos em 1969, graças ao professor Richard Sandali. Cansado da mesmice de pular corda todo dia, ele começou a criar manobras diferentes e acabou inventando algo revolucionário. O mais legal é que foram os próprios alunos dele que ajudaram a desenvolver ainda mais o esporte, criando novos truques e movimentos. Em apenas 3 anos, já tinha até um grupo de competição, os Skip Its, e não demorou muito para o esporte se espalhar pela Europa e América do Norte. Hoje em dia, o rope skipping é tão profissional que tem até federação internacional, a IRSF, e aqui no Brasil temos a nossa própria confederação, a CBRS. Mas calma, não pensa que é moleza, não. Para ser um atleta de rope skipping, você precisa ter coordenação motora afiada, resistência de atleta e muita, mas muita criatividade. Afinal, não é só pular corda. Você precisa fazer acrobacias sincronizadas com a música, seja sozinho ou em grupo. E as competições? São de tirar o fôlego. Tem provas individuais, onde os juízes avaliam quantos saltos você consegue fazer, como você manipula a corda e o nível das suas acrobacias. Nas provas em grupo, a sincronia é fundamental. Quanto mais sincronizado com a música e com seus colegas, mais pontos você ganha. As manobras são sensacionais. Tem o Single Rose, onde você faz suas manobras solo, o Double Dutch, que é aquela loucura de pular entre 2 cordas, e o Chinese Wheel, onde a galera faz movimentos sincronizados com cordas separadas. O melhor de tudo é que qualquer pessoa pode praticar. Não importa sua idade, seu peso ou seu sexo. Desde que você esteja com a saúde em dia, é só começar. Além de ser super divertido, vai te ajudar a melhorar o equilíbrio, ganhar força nas pernas e aumentar seu condicionamento físico. E aí, ficou interessado? Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já conhecia esse esporte incrível ou se ficou com vontade de experimentar. Até o próximo vídeo, galera! A entrada triunfal. Em Marcos 11, 1, 24, NVI, lemos os primeiros acontecimentos da vida de Cristo em Jerusalém. Poucos dias antes de morrer, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, exatamente como o profeta Zacarias dissera. Recebido com honras, ele logo demonstrou que o seu reino não era deste mundo. Além de amaldiçoar uma figueira que não dava frutos, Cristo expulsou os que faziam comércio no templo. Jumentinho para o rei. Quando se aproximaram de Jerusalém, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Marcos 11, 1, 2. Resposta certa: desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Marcos 11, 2c, 3. Ninguém os impedirá. Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Marcos 11, 6, 7. Chegada a Jerusalém. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi.
Hosana nas alturas. Marcos 11, 9 e 10. A figueira. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Marcos 11, 12, de 13a. Amaldiçoada. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Marcos 11, 13b, 14. Purificação do templo. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Marcos 11, 15. Casa de oração. E ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Marcos 11, 17. Figueira seca. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se Pedro, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Marcos 11, 19, 20 e 21. Segredos da fé. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Marcos 11, 22, 24. Se eu pudesse, ficaria aqui o dia inteiro. Um pouco depois, Opa, hora de ir. Saia da água, Gustavinho, vamos embora. enlouqueceu, a piscina tá uma delícia. Temos uma prova super difícil amanhã. Eu saiba, você não é nenhum gênio em geometria, né? Precisamos estudar. Ah, que liga, depois eu dou um jeitinho. Aham. Então tá, tchauzinho. A Maíra é uma tonta. Em vez de curtir o clube, prefere meter as caras nos livros. Tô fora. Horas depois... Pega! Ai, ai, tô exausto. Ah, não. Que chatice. Tenho que estudar. Quer saber? Depois do banho eu penso nisso. Logo... Hum... Ah, não vou estudar. Tô cansado, vou dormir. No dia seguinte... Por acaso você está com sono, rapazinho? Muito bem, podem começar a prova. Não sei nada dessa prova. Mas a Camila sabe tudo. Dá pra ver tudinho daqui. Meu pai diz que colar não é certo, mas uma vez só não tem problema. Mais tarde... Estou tão feliz. Tirei 7 na prova. Todo o meu esforço valeu a pena. Ah, é? Eu não estudei nada e tirei 10. O quê? Como conseguiu? Eu colei, ué. Simples assim. Mas que sujeira, isso é errado. Maíra, o que posso fazer? De onde eu tava, dava pra ver a prova da Camila. Foi muita tentação. Ninguém resistiria. Você tem certeza disso? Ah! Que susto, intrometidinho. Quer dizer, midinho. Desculpe, eu não quero assustar vocês. Eu estava passando e ouvi o Gustavinho falando o que fez. Muito errado, por sinal. A prova da Camila estava na minha cara. Qualquer um no meu lugar faria o mesmo. Nada disso. O Senhor Jesus resistiu a tentações muito maiores. Escuta só essa história. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para jejuar por 40 dias. Sem comer nada durante esse tempo, Cristo ficou com muita fome. Então, o diabo apareceu para ele a fim de fazê-lo cair em tentação. Bem, se tu és mesmo filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. As Escrituras dizem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não satisfeito com a resposta, o inimigo levou o Messias até ao telhado do templo de Jerusalém. Salta daqui e prova que és mesmo filho de Deus, pois as Escrituras declaram que os anjos não deixarão que tu te machuques. Porém, a palavra também diz que não se deve tentar ao Senhor. Insistente, o diabo levou o mestre até o ponto mais alto de uma montanha. Vê todas essas nações e toda a sua glória. Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim e me adorares. Sai daqui, Satanás. As Escrituras dizem que somente devemos adorar e servir ao Senhor, nosso Deus. Irado, o tentador foi embora. Após Jesus ter resistido às tentações, os anjos de Deus o alimentaram. Viu só? Mesmo faminto, o Senhor resistiu às tentações.
pois sabia que aceitar as ofertas de Satanás desagradaria a Deus. Eu só colhei para não tirar zero na prova. Se isso acontecesse, ficaria sem a mesada do meu pai. Perder a mesada? Ah, então você fez bem. Não, Maíra. Nada no mundo justifica um ato que entristece o Senhor. Da próxima vez, estude para a prova, Gustavo. Ei, quem você pensa que é para me dizer o que fazer? Se enxerga, mané. Intrometido. No dia seguinte, Então, pessoal, aqui estão as médias do bimestre. Parabéns para o Gustavo e a Camila. Eles foram os únicos que tiraram 10. Parabéns, Gustavinho. Como conseguiu? Você nunca foi bom em geometria. Colando de você, até eu tiraria 10. O quê? Então foi isso que aconteceu? O senhor terá o que merece, Gustavo, uma nota 0. você me paga, Maíra. Desculpe, queridinho. Quando ela perguntou, senti uma coceirinha na ponta da língua para contar. Não deu para resistir. Sabe como é, né? Foi muita Olá, tentação. pessoal! Hoje vou contar uma história incrível sobre alguém que mudou a forma como milhões de pessoas enxergam a fé cristã. Você já ouviu falar de C.S. Lewis? Nascido em Belfast, na Irlanda do Norte, Clive Staples Lewis cresceu em um ambiente cercado de livros e imaginação. Desde pequeno, junto com seu irmão Warren, ele se aventurava pela biblioteca da família, criando histórias fantásticas sobre reinos distantes e personagens extraordinários. Mas sabe qual foi o diferencial de Lewis? Ele conseguiu unir 3 elementos poderosos: a mente brilhante de um acadêmico, o coração cheio de fé e uma imaginação sem limites. Como professor em Oxford e Cambridge, 2 das universidades mais prestigiadas do mundo, ele percebeu que poderia usar seu talento para algo maior. Imagina só, ele descobriu que as pessoas adoravam histórias com elementos fantásticos. E foi aí que teve uma ideia genial. Por que não usar esse formato para compartilhar verdades profundas sobre a fé? É como se ele tivesse encontrado uma forma moderna de contar parábolas, assim como Jesus fazia. E deu super certo. Lewis escreveu 38 livros que venderam mais de 200 milhões de exemplares. Mas o mais interessante é que muitas pessoas nem percebiam que estavam absorvendo mensagens cristãs enquanto se divertiam com suas histórias. As Crônicas de Nárnia, por exemplo, é muito mais do que uma história infantil. É uma alegoria cheia de simbolismo cristão. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi ainda mais longe. Através do programa The Broadcast Talks, na BBC de Londres, Lewis conversava com as pessoas sobre fé de um jeito tão natural e acolhedor que era como estar batendo um papo com um amigo muito sábio. Mesmo 55 anos após sua partida, as palavras de Lewis continuam tocando corações. Seus livros seguem inspirando pessoas de todas as idades, provando que quando usamos nossos talentos para propósitos maiores, podemos criar algo verdadeiramente eterno. Se você se interessou por essa história incrível, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Compartilhe com seus amigos e me conta nos comentários. Qual obra de C.S. Lewis mais marcou sua vida? Nos vemos no próximo vídeo. Fala, amiguinho. Nesta edição, falaremos do batismo. A Bíblia declara que o cristão precisa passar pelas águas e também receber o batismo com o Espírito Santo. Ao ser batizada, a pessoa mostra publicamente que se arrepende de seus pecados, crê na obra de Jesus e deseja fazer parte da igreja. Em Romanos 6,4, vemos que esse ato simboliza o novo nascimento. Quando o salvo é mergulhado na água, ele morre para a velha vida de erros. Ao se levantar, ele renasce para uma nova caminhada de obediência ao Filho de Deus. O significado do batismo nas águas gerou dúvidas em um homem chamado Nicodemos. Então Cristo explicou para ele que não se tratava do nascimento físico, e sim espiritual. João capítulo 3, versículos 4 até 5, versículo 12. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus de não nascer da água e do Espírito. Eu falei de coisas terrenas, e vocês não creram como crerão se falar de coisas celestiais.
Para ser batizada, uma pessoa precisa crer no Filho de Deus, aceitando-o como o Senhor e Salvador da sua vida. Lemos essa orientação em Atos 8, 36, 37, quando um alto funcionário da rainha da Etiópia pergunta para Filipe, um dos discípulos de Jesus, sobre o batismo nas águas. Olhe, aqui tem água. Posso ser batizado agora? Você pode, se crer de todo o coração. Além de crer em Jesus para poder se batizar, a pessoa precisa ter a humildade dos pequeninos. Mateus 18, 2, 5. O Redentor amava estar rodeado de crianças e dizia que para entrar no reino dos céus era necessário ter a mesma fé inocente delas. O batismo não é algo opcional, e sim a obediência a uma ordenança do Senhor. Esse ato é tão importante que deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O batismo deve ser realizado uma única vez, Efésios 4, 5. Se depois disso a pessoa voltar a desobedecer a Deus, ela terá de se arrepender dos seus maus caminhos e orar, pedindo perdão pelo erro cometido. O arrependimento precisa ser verdadeiro. Afinal, o Criador conhece as intenções do nosso coração. Romanos 8, 27. Além do batismo nas águas, a Bíblia relata o batismo com o Espírito Santo. O cristão precisa buscar de Deus esse selo. É por meio dele que o salvo receberá a capacidade para entender os assuntos celestiais e fazer a obra do Pai, como Jesus fez. João 14, 12. Os primeiros a receberem o batismo com o Espírito Santo foram os discípulos no Pentecostes, Atos 2, 1, 18. O batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo são fundamentais na vida cristã. Um representa o novo nascimento e o outro, o revestimento com o poder de Deus para cumprir as ordens dele. Se você ainda é criança e deseja se batizar, espere para tomar esta atitude quando entender melhor o significado de conversão e salvação. Mas não deixe de conversar com os seus pais sobre o assunto e perguntar a opinião deles. Quem decide se batizar confessa ser uma nova criatura em Cristo Jesus, tendo Deus como o seu Pai amado, a pessoa se torna herdeira das bênçãos descritas na Bíblia. Quem se batiza nas águas e recebe o batismo com o Espírito Santo, já ganhou o tesouro mais precioso, a vida eterna ao lado do Todo-Poderoso. Então, amiguinhos, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com outros amiguinhos e até a próxima historinha. Você já parou para pensar no poder da fé? Hoje vou compartilhar com vocês uma história impressionante que vai tocar seu coração e renovar sua esperança. Esta é a história do pequeno Lorenzo, um verdadeiro guerreiro que nasceu para vencer. Mas antes mesmo de vir ao mundo, ele já enfrentava sua primeira batalha. Tudo começou quando sua mãe, Daniele, estava no 6º mês de gestação. O que parecia ser uma gravidez normal se transformou em um momento de grande aflição. Daniele foi diagnosticada com eclâmpsia, uma condição grave que causou o rompimento da placenta. O mais assustador? Lorenzo estava há 3 dias sem receber nutrientes. Foi por um verdadeiro milagre que Daniele compareceu a uma consulta de pré-natal naquele momento crucial. Os médicos foram claros. Sem uma intervenção imediata, o bebê não sobreviveria. O parto precisou ser realizado às pressas. Lorenzo nasceu pesando apenas 985 gramas, menos de 1 quilo. Um pequenino lutador que precisou passar 80 dias internado. Imaginem a angústia dessa mãe, que só pôde ver seu filho pela primeira vez após 12 dias, pois ela própria estava na UTI. Mas a história não para por aí. Mesmo após superar o risco de morte, Lorenzo ainda enfrentava a possibilidade de sequelas e uma hérnia umbilical que preocupava os médicos. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Buscando conforto espiritual, Daniele conversou com seu pastor, Robson Antônio. Ele compartilhou com ela uma passagem poderosa de Filipenses 1:6. Aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo.
Armada com essa promessa e uma fé inabalável, Daniele começou a orar pela cura de seu filho. E vocês não vão acreditar. Não apenas Lorenzo recebeu alta, mas sua hérnia umbilical, que necessitaria de cirurgia, se curou naturalmente, sem qualquer intervenção médica. Hoje, quem vê Lorenzo correndo pelos corredores da Igreja da Graça em Campos dos Goitacazes, não imagina a jornada incrível que esse pequeno guerreiro já percorreu. Com 2 anos de idade, ele é a prova viva do poder da fé e da perseverança. Como Daniele mesmo diz, meu filho é uma bênção, uma prova de que Deus é fiel e cuida de nós. Esta história nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, a fé pode mover montanhas. Lorenzo é um verdadeiro gigante na fé, nascido para vencer e inspirar pessoas. Se essa história tocou seu coração, não deixe de compartilhar com alguém que precisa de esperança hoje. Ative o sininho, inscreva-se no canal e deixe seu comentário contando o que mais te impressionou nessa história incrível. Juntos, vamos espalhar esperança e fé. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, para Deus, nada é impossível. Este foi o vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e compartilhe o vídeo para nos ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!